Mas esses dias eu tava pensando, né? Normalmente a gente se reúne para estudar os santos, né? O que os santos fizeram para alcançar a santidade, e nós tentamos seguir os passos dos santos para também alcançar a santidade, né? Os santos, eles são uma grande luz, um grande farol, né? Que aponta para o Cristo. Nós olhamos para o santo que foram tão miseráveis em sua vida e conseguiram alcançar a perfeição, né, esse matrimônio espiritual, ao conseguir alcançar a santidade, e isso nos dá um ânimo, como que, né, ok, se pessoa tão miserável conseguiu, por que não eu? Né, se Santo Agostinho, tão miserável, tão prostituto, né, com tantos pecados gravíssimos, conseguiu, por que não eu? São Paulo, né, perseguidor dos cristãos, tá lá, né? Ele era Saulo, perdão, perseguidor dos cristãos. Ele, tão miserável, né? Perseguiu o próprio Cristo, aprovou tanta morte de tantos cristãos e ele pôde ser santo. Ele foi santo. Pedro negou a Cristo por 3 vezes, depois de passar tanto tempo na amizade com ele, tanto tempo do lado dele. Por que não eu? Não há miséria que Deus não possa curar. Não há doença que este grande médico não possa sarar. Não tem desculpa nenhuma que vocês possam trazer aqui para mim e falar: isso não é para mim. Eu não consigo acreditar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai dos céus, eu lhe suplico que envie sobre mim o teu Santo Espírito. Envie também sobre estas pessoas que aqui estão reunidas hoje este mesmo Espírito. Mandai também teu Santo Espírito sobre as pessoas que assistirão essa gravação no futuro. Cada pessoa que está escutando esse momento de oração neste momento. Abri, Senhor Deus, os ouvidos da alma dessas pessoas. Meu Senhor, eu lhe suplico, penetre o coração dessas pessoas. Jesus, eu já tentei tantas vezes tentar convencer essas pessoas que elas precisam rezar e não podem parar mais para alcançar a santidade. Mas eu já vi muito bem que eu não sou capaz de convencer essas pessoas disso. Eu lhe suplico, Senhor Deus, através do teu Santo Espírito, por favor, penetre esses corações do Senhor. Convença o Senhor mesmo essas pessoas da importância da oração. Meu Senhor, eu aqui, sem o teu auxílio, serei só um papagaio, repetindo coisas, repetindo palavras, sem uma sintonia com meu coração, sem sintonia contigo. Mas, Senhor, auxiliado pela tua graça, essas palavras podem sim penetrar estes corações. Santa Teresa disse que ela, com muito pouca efetividade, ela conseguia converter as pessoas e convencer elas da importância da oração no começo, no começo da vida espiritual dela. E só a partir de um certo momento, creio que quando ela atingiu a maturidade espiritual, né, o grau dos avançados, é que ela pôde efetivamente
penetrar os corações com a tua graça para esta grande verdade da oração. Aí sim, tantas pessoas começaram a se converter. É uma coisa que me anima é que, ainda assim, ela no começo, nos primeiros passos dela, ainda ali no princípio da vida de oração dela, ela ainda assim conseguia convencer um ou outro, né. Era um ali, outro aqui, né, ainda assim. Essa é a minha esperança, né, neste momento, de tentar, né, auxiliado pela tua graça, convencer alguém da importância da oração, da importância de não parar mais. Tua Santa Teresa, meu Senhor, disse que para tudo tem remédio, menos parar de rezar. Ou seja, nós podemos tudo, menos parar de rezar, porque a oração é um encontro contigo, Senhor. Se eu parar de rezar, pararei de me encontrar contigo. Pararei de buscar em ti as graças necessárias para cumprir a tua vontade. Que loucura seria essa, Senhor Deus? E o Senhor sabe que eu sou capaz disso, sem a tua graça. O Senhor sabe, Jesus, que se o Senhor me negar o teu auxílio, eu pararei de rezar. Eu que já rezo todos os dias, primeiramente eu gostaria de lhe agradecer, né, por vir me sustentando na oração. Mas também, Senhor, eu quero lhe suplicar que o Senhor continue me sustentando na oração. Me ajude a nunca me apartar-me de ti na oração, Jesus. É ali que eu busco minhas forças para essa caminhada. É ali que eu me alimento de ti. É ali que minhas esperanças são renovadas. É ali, Jesus, que eu te amo mais, né. É através da oração que meu amor por ti aumenta. Esses dias eu estava pensando, Jesus, né, como eu sou ruim para falar do Senhor, né, para as pessoas, fazer as pessoas te amarem. Mas depois eu pensei, né, se eu conseguir, né, auxiliado pela tua graça, Jesus, se eu conseguir, né, convencer essas pessoas de que elas devem rezar e não parar mais e elas seguirem este conselho de Santa Teresa, automaticamente elas irão te amar mais. É interessante. Tantas pessoas pregam o seu nome, as sagradas escrituras, o evangelho, e as pessoas passam a te amar mais através desse meio. E eu sou tão fraco para esse tipo de pregação, de ensinamento, inteligência limitada, memória limitada, mas existe uma porta, né, para que as pessoas possam te amar mais e que eu possa conseguir ajudar alguém, auxiliado pela tua graça, Jesus, que é a oração. Eu não sabia disso, fiquei sabendo há pouco tempo também, né, que a oração é um é uma adoração. Na oração a gente nos coloca no nosso lugar e o Senhor no teu lugar. Isso é uma grande adoração. Reconhecer o seu senhorio e a minha pequenez. Reconhecer que eu em tudo dependo de ti. Essa é uma adoração e eu não sabia, eu fazia isso e não sabia que eu estava adorando o Senhor. Então eis-me aqui, Jesus, eis-me aqui. Eu não consigo convencer o Senhor de fazer nada, obrigar o Senhor a fazer nada, eu não consigo. Eu só consigo lhe suplicar que o Senhor converta esses corações dessas pessoas e o meu
Converta os nossos corações e nos faça te amar mais, nos faça perseverar na oração. E depois de pedir, o que eu consigo fazer, Jesus, é esperar. Esperar. Esperar que o Senhor ouviu o que eu disse, ouviu a minha oração e deseja colocá-la em prática. E se o Senhor não colocar em prática, ou pelo menos não colocar agora, é porque é assim que o Senhor quer. E se é assim que o Senhor quer, é assim que eu quero também. Quem é louco, né, de não querer o que o Senhor quer? Então, eis-me aqui, Jesus. Eu me disponho, me coloco diante de Ti, em Tuas mãos, para este encontro de hoje, com todas as minhas limitações, minhas misérias, mas é isso que eu tenho, Jesus. Eu só tenho eu. Não consigo oferecer outra coisa que não seja eu mesmo. Então eu lhe suplico que o Senhor aceite essa oferta de mim e que o Senhor, né, alcance os corações através de mim. Eu andei experimentando ultimamente uma miséria muito grande e é uma graça muito grande. Foi algo muito bom, Jesus, experimentar toda a minha miséria, porque hoje eu vejo com maior clareza o quanto eu não posso nada sem Ti. Então, eis aqui estes teus filhos nesta reunião de hoje, Jesus. Eu lhe suplico por eles, e eu lhe suplico pela santidade deles. Comecei dizendo hoje, né, que esses dias eu estava pensando, hoje a gente se reúne para estudar teus santos, Jesus. Para estudar o que eles fizeram para a gente fazer também, para a gente alcançar a santidade. Às vezes eu fico pensando que todo mundo tem a vocação à santidade. Deveria ser o contrário. Todo mundo santo, estudando aquelas pessoas que não alcançaram a santidade, para ver o que elas fizeram de errado, para a gente não poder fazer também. Deveria ser 99,999% das pessoas deveriam ser santas. E aquele gato pingado que não foi santo, todo mundo estudando eles para ver o que a gente não deve fazer para não ser santo. Mas não é assim. É, o mundo tem uma carência muito grande de ti. Eu lhe suplico, tenha misericórdia de mim e do mundo inteiro, Jesus. Amém. E eu quero, Jesus, né, selar esse pedido e essa oração, louvando a tua Mãe Santíssima com uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pessoal, a gente vai entrar agora. Nós estamos entrando num ponto assim importantíssimo, fundamental, que vai tirar muita gente aqui do buraco, tá bom? Se você se sente num buraco hoje na sua vida de oração, se você está vivendo uma vida árida, uma vida de oração árida e que a coisa não está bem e está tendo muito aí, tá muito agarrado na sua vida de oração, né? Então, tá aí. Conselhos aqui são para pessoas que estão rezando. Para pessoas que não estão rezando, o conselho é rezar para que você possa, né, seguir os conselhos de quem está rezando aqui, né, pessoal? Isso aqui deve ser claro. A gente está estudando aqui agora o segundo grau de oração. São as quartas moradas. Então, se você não tem, vou dizer assim, né? Claro que Deus ele pode tudo, ele pode fazer algo diferente, mas se você não tem, sei lá, 2 anos, 3 anos, né, para aqueles que pegam firme na oração, se você não tem 2, 3 anos firmes na oração,
né, você provavelmente ainda, né, você então talvez não esteja aqui, né. Então, mas você não se preocupe, porque eu colhi muitos frutos estudando essas moradas aqui no começo da minha caminhada de oração. E foram frutos assim, eu fiquei muito grato a Deus, porque eu colhi aqui, e justamente no que nós vamos falar agora. Então prestem muita atenção, porque isso aqui, apesar, né, de Santa Teresa estar estudando, de pessoas ainda não são os adiantados, né, aqui as pessoas entre os iniciantes e os adiantados, existe uma fase de transição. Então, aqui a gente está estudando essa fase de transição, que são as quartas moradas ou a, como é que fala? O segundo grau de oração. Então, vamos lá. Capítulo 15 prossegue o mesmo assunto. Alguns avisos sobre o modo de proceder na oração de quietude. Muitas almas chegaram a ter esta graça e poucas passam adiante. As coisas que aqui se apontam são muito necessárias e proveitosas. Então preste atenção, o que Santa Teresa está falando aqui? Poucas pessoas, muitas pessoas chegam aqui. Olha lá, olha a esperança, hein? Então assim, reza, né? Pega firme na oração, não para só a parar de rezar é que não tem remédio. Tudo tem remédio, menos parar de rezar. Então nunca para. Às vezes você não está entendendo nada, tá seco, às vezes você está fazendo até errado, mas não para de fazer o que você acha que deve ser feito. Faça a sua oração. Né? Todo dia, né? Toda segunda-feira eu venho aqui, eu inicio esse encontro com uma oração reflexiva, para você ver o que é uma oração reflexiva. É uma conversa daquilo que você tem no coração com Sua Majestade. Então, né, prestem atenção aí em como que deve, né, acontecer tudo isso aqui. Muitas pessoas chegam aqui nesse ponto. Muitas almas chegam no segundo grau de oração ou nas quartas moradas, tá bom? Então, nesse segundo grau de oração, muitas pessoas chegam. Muitas pessoas das que pegam firme na oração, tá bom, pessoal? Muitas pessoas das que pegam firme. Se você não pega firme, pode ser que você não chegue aqui. Se chegar, você vai andar tão lentamente que você pode passar o resto da sua vida nessa morada, nesse grau de oração e morrer nele, né? Ou então você vai gastar, às vezes, 20 anos, se você não pegar firme, se você for lento, não levar muito a sério aquilo ali, tá bom? Então, vamos lá. E Santa Teresa deixa claro, vou só comentando aqui também, que poucos passam para a próxima morada, para o próximo grau de oração. E o próximo grau de oração já são os adiantados na vida espiritual. Olha que legal. Então, vamos lá. Voltemos agora ao nosso propósito. Tal quietude e recolhimento é coisa que a alma sente muito pela satisfação e paz que nela se derrama, com grande contentamento e sossego das faculdades e suavisíssimo deleite. Como nunca foi além, parece-lhe que nada mais resta a fazer. E de bom grado diria com São Pedro que sua morada fosse sempre ali. Não se atreve a se mexer, nem se agitar com temor de que ele escape das mãos aquele bem. O que ela está falando aqui, pessoal? A gente comentou no nosso último encontro a respeito da oração de quietude. Vamos supor, você está ali, né, você está, não sei, num momento, você começa, você se esforça, olha, eu estou aqui parado, né, estou aqui, deixa eu aproveitar para rezar, deixa eu aproveitar para elevar o meu coração a Deus e conversar com Ele. E de repente, as pessoas que estão nesse grau de oração, pode ser que Deus dê essa graça, né, algumas vezes aí ao longo desse grau de oração. E de repente você recebe de Deus um recolhimento que vem dele. De repente você se recolhe todo, você sente que você está todo recolhido e você está todo ali quieto, né? Todo assim, apesar que você está vendo tudo que está acontecendo, você está escutando tudo, mas se alguém te chamar, vai ser um pouco difícil você sair dali para você dar atenção para a pessoa. Então, assim, é algo realmente sobrenatural. Lembra que aqui começa o sobrenatural? Então, é algo que vem direto de Deus. Isso é Deus agindo em você, na sua alma. Então, algumas pessoas, se você chegar aqui, né, nesse esse grau de oração e tiver
essa oração de quietude, e você ficar todo recolhido, olha, não tente igual a pessoa: "Ai, não vou nem respirar para eu não perder esse gosto que eu tô tendo aqui, essa oração de quietude. Ai, eu não vou nem movimentar. Ai, eu não vou". Fique tranquilo, né, se coloque diante de Deus, né. Eu vou ler aqui, né, pra Santa Teresa, ela vai falar, ó. Então ela está falando lá, olha, não se atreve a se mexer, nem se agitar, com temor de que lhe escape das mãos aquele bem, que é a oração de quietude. Por vezes, nem quisera respirar. Olha para você ver, pessoas que às vezes não querem nem respirar, para você não perder aquilo ali, né, aquele momento ali, com medo de que perca de suas mãos aquele momento. A pobrezinha não parece que, de sua parte, não ter. Peraí, a pobrezinha, que é a alma, né? A pobre alma não percebe que, de sua parte, não teve capacidade para trazer a si aquele bem. Olha para você ver, a alma está achando que foi ela que provocou aquilo, e agora não quer deixar escapar. Ela não percebe que não foi ela que não trouxe aquele bem, né. Então a alma ela não percebe. Se cair a ficha dela: "Pô, isso aí quem começou foi Deus, Deus é que me deu essa graça aqui, então ele vai manter essa graça. Eu não vou fazer nem nada para dispersar aquela graça, para tirar minha atenção, e nem nada para forçar que aquilo continue, né. Deus mandou e ele vai manter aquilo ali pelo tempo que ele quiser. Enquanto isso, se você estiver num local quieto, no seu quarto, fica ali, só aproveita aquele momento ali com Deus, só aproveita, né. Se alguém te chamar, vai ser um pouco difícil de você sair daquele momento, né, que você vai estar, meio agarrado ali, vamos assim dizer, mas você consegue também atender a pessoa, né, você vai ficar às vezes você vai atender meio lerdo, meio, né, meio fazendo uma força para dar atenção para aquela pessoa, mas a pessoa vai receber atenção, às vezes é um filho, você precisa dar atenção para aquele filho, a esposa, né, o esposo, então assim, não se preocupe, não foi você que provocou essa sensação, esse recolhimento. Então veio de Deus e deixe que ele mantenha ali enquanto durar, né, o momento. Então ela fala lá, ó, a alma não percebe que de sua parte não teve capacidade para trazer a si aquele bem, menos possibilidade terá para o conservar, além do que aprouver o Senhor. Ou seja, nada que você fizer vai segurar aquele momento ali. Quem deu foi o Senhor e ele vai tirar a hora que ele quiser, tá bom? Já afirmei que nesse primeiro recolhimento não se perde as faculdades da alma. Então as faculdades da alma estão todas ali. Você teve um recolhimento, né, um recolhimento sobrenatural. Deus permitiu, ele te deu essa graça. E você ainda tem as outras faculdades da alma. Às vezes vai estar cheio de pensamentos loucos ali, e por incrível que pareça, você está recolhido. Apesar de vários pensamentos estar loucos, às vezes os sentidos estão loucos ali, né, mas você ainda assim está com aquele recolhimento, vindo de Deus. A alma se sente tão satisfeita com Deus que, estando à vontade unida a Ele, não perde a tranquilidade e o sossego durante seu contentamento. Então, olha, você não vai perder a tranquilidade e o sossego durante esse momento, tá bom? Embora o intelecto e a memória possam extraviar-se pouco a pouco, a vontade torna a recolhê-los. Olha que legal. Nesse momento, a sua vontade, a sua faculdade da alma, a vontade, está unida a Deus, no momento desse recolhimento. Só que a memória não está, né, o intelecto não está, então, às vezes, eles começam a fazer bagunça, mas você não precisa se preocupar, que a vontade vai conseguir recolher eles de novo, se eles começarem a se dispersar, vai recolher eles de novo e você vai ficar tranquilo de novo. A causa disso é que, embora não totalmente engolfada, a alma está de tal modo ocupada, sem saber como, por que por mais que as 2 faculdades se esforcem, não lhe conseguem arrebatar o contentamento e a alegria.
Sem trabalho algum, a vontade vai alimentando essa centelha do amor de Deus, para que não se apague. Praza a sua majestade conceder-me a graça de fazer compreendê-lo bem, porque há muitas almas que chegam a tal estado e poucas que passam adiante. Muitas almas chegam aqui nesse grau de oração, pessoal. Poucas passam adiante. De quem a culpa, não sei. Deus certamente não falta, pois Sua Majestade lhes dá a graça de levá-las até este ponto. Creio que não cessará de lhes fazer muitos outros favores, a menos que não ache correspondência. Olha aqui, pessoal, que importante isso aqui. Sua Majestade quer que você seja santo, né? Sua Majestade te trouxe até aqui, até essa, essas quartas moradas, ou então esse segundo grau de oração. Então, Sua Majestade, olha aqui, não cessará de lhe fazer muitos outros favores, a não ser que você não corresponda a esses favores. Você tem que corresponder a esses favores. Então você tem que estar sempre atento àquilo que Sua Majestade te chama a fazer. Nesse segundo grau de oração, pessoal, Deus começa a falar no seu coração. Você tem que estar atento. A gente acabou de fazer um grupo, né, de distrações não, para recolher você, tirar você do mundo, né, fazer como que um retiro, né? O retiro não é isso, você se retira, vai para um lugar e se afasta de tanta notícia, coisas de fora, coisas vãs, coisas do mundo, deixa o celular de fora do retiro. Esse grupo é para isso, né? Tentar afastar você de tanto barulho que tem lá fora. E não necessariamente coisa pecaminosa. É de barulho mesmo. Você precisa escutar a voz do Senhor que fala no seu coração. As pessoas aqui começam a escutar a voz do Senhor. E você, para corresponder, para que Sua Majestade faça mais favores, né, para você, né, você precisa silenciar, você precisa escutar e entender a voz do Senhor que fala no seu coração. Deixa eu só ver o que eu anotei aqui, ó. Me alegro em ver que Santa Teresa usa termos como creio, como que dizendo que pode estar errada, ainda que em seu coração aquilo possa parecer uma grande verdade. Eu gosto muito disso, isso aqui é coisa minha, né? Tem gente que às vezes, né, não vou falar aqui por maldade, claro que não, mas às vezes pessoas, né, falam assim: Deus fez isso na minha vida, Deus me falou tal coisa. E eu vejo Santa Teresa, né, já tão evoluída aí na vida espiritual, ela usando esse termo creio. Tipo, olha, eu posso estar errada, né? Olha, eu creio que Deus faz assim, creio que Deus faz assado, creio que Deus. Eu acabei de falar uma coisa aqui, né? E eu falo assim, mas será que isso é verdade? Será que foi Deus quer todo mundo na santidade? É isso que eu entendo, né? Se eu não me engano, o Concílio de Trento disse que todo mundo tem a vocação à santidade. Às vezes eu estou errado em algum ponto aqui. Vocês aí, se eu tiver errado, por favor, pode abrir o microfone, não deixa passar daqui e para me corrigir, não, me corrijam aqui, ainda aqui ao vivo, né? Abre o microfone e fala para não passar errado. Mas foi isso que eu entendi, né? Que todo mundo tem a vocação à santidade. Então eu creio que Deus quer que todo mundo seja santo. Eu acho que da parte dele não vai faltar os favores para que todo mundo seja santo. Às vezes eu estou errado, às vezes uma pessoa lá na China, que tem a vocação para a santidade, porque ele é uma pessoa, né? Às vezes, não sei por que pessoas disseram não, talvez a graça de Deus não chega até ela para que ela seja santa. Eu não sei como isso acontece, pessoal. Realmente eu sou um pouco leigo. Eu acho que todo mundo tem a vocação à santidade de alguma forma. Deus quer que todo mundo seja santo e vai se esforçar para isso de alguma forma que eu não entendo. Mas enfim, né? Às vezes é bom eu falar eu creio também, né? Ao invés de falar que é assim ou é assado.
É extremamente necessário que, chegando aqui, a alma conheça a grande dignidade em que está e a grande graça que recebeu do Senhor. Olha para você ver, pessoal. Uma pessoa que chega aqui, ela tem que reconhecer quanta graça ela recebeu de Deus para poder chegar aqui. Veja com quanta razão que ela não deveria pertencer mais à terra. Pois, se não desmerecer, já parece que a divina bondade a faz cidadã do céu. Desventurada será se voltar atrás. Né, pessoal? Uma alma aqui, eu acho que eu já comentei isso aqui algumas vezes, né? Que a pessoa que entra no segundo grau de oração, ela vai perceber um retrocesso na vida que ela tinha comparada ao final do primeiro grau de oração. Teve uma transição. A pessoa foi caminhando no primeiro grau de oração, caminhando, caminhando, caminhando. Ela foi evoluindo, foi ficando mais virtuosa, né? Coisas começaram a acontecer ali que ela percebeu que Deus estava agindo na vida dela, vamos assim dizer, e de repente ela entra no segundo grau de oração e as coisas parecem que pioram. Então, o que que acontece? Se a pessoa, né, as coisas estão parecendo ali que pioraram e tudo, ela tende, ok, deixa eu parar de rezar, deixa, né? Então, assim, a pessoa, ela tende a dar uma marcha ré. Então, a gente tem que tomar cuidado. O Wendel está comentando aí que o Concílio Vaticano II, parece que é o Concílio Vaticano II, né, que tem a vocação universal à santidade, né? Eu entendo é isso, creio que seja isso, né, que a vocação universal à santidade é para todo ser humano, né, tem essa vocação. Inclusive um chinês que nunca ouviu falar de Jesus, né, creio que ele também tem essa vocação à santidade, eu acho. Desventurada será se voltar atrás. Então, pessoa que chegou aqui, não volte atrás. Ou seja, não pare de rezar. Não pare de rezar. Não pare de fazer sua oração reflexiva. Não pare de conversar com Jesus, como diz Santa Teresa. Traga Jesus para o seu dia a dia. Converse com ele durante o seu dia. Mostre para ele as coisas durante o dia. Peça perdão a ele durante o dia. Agradeça a ele durante o dia. E vai exercitando isso, até que isso vai aumentando. No começo você vai lembrar poucas vezes. Pode ser que você vai ter que usar despertador no seu celular várias vezes no dia para lembrar de conversar com ele, né? Isso pode ser o caso. Então, continuando. Penso que iria sempre para baixo se a pessoa voltar atrás, né? Como teria acontecido comigo, se a misericórdia do Senhor não me tivesse recuperado. Na maior parte, será devido a culpas graves, a meu ver. Então, olha, pode ser culpa grave, pode ser que seja pecado grave aqui, né? Não sei. Não é possível deixar tão grande bem sem grande cegueira. Então, a pessoa que chega nas quartas moradas, se ela volta atrás, ou seja, se ela deixa um bem tão grande que são as quartas moradas, é porque aconteceu algo, provavelmente aconteceu algo muito grande também, para tirar ela dali, né? Uma cegueira muito grande, né? As almas às quais Sua Majestade haja feito tão imenso benefício, elevando-as a essa graça, rogo, por amor do Senhor, que se conheçam e se tenham em muita conta com humildade e santa presunção, para não retornarem aos manjares do Egito. Aqui, pessoal, é importante nessas quartas moradas, ou nesse segundo grau de oração, a, a pessoa saber o que está acontecendo com ela. Igual eu estou falando aqui, uma pessoa que entra aqui e acha que piorou. Ela tende a parar de rezar. Ok, quanto mais eu rezo, mais assombração está me aparecendo. O que que eu vou fazer para parar as assombrações? Eu vou parar de rezar. Mas não, né? Aqui é o que você não pode fazer. Às vezes alguma pessoa vai progredir, vai passar dessas quartas moradas, vai entrar nas quintas moradas, ou seja, lá no terceiro grau de oração, que são os adiantados, às vezes por uma coincidência, entre aspas, né? Ela simplesmente não parou de rezar. Por algum motivo ela não parou, passou por aquela que é tanta tribulação ali, não sabia que tinha que continuar rezando, mas continuou. De repente ela cai nas quintas moradas. Ou no terceiro grau de oração, eu continuo falando moradas aqui, né? Desculpa aí, pessoal. Se por sua fraqueza, tua maldade ou seu natural mesquinho e miserável caírem como eu,
tragam sempre diante dos olhos o bem que perderam e andem alarmadas e temerosas. Justo é que temam, pois se não tornarem oração, irão de mal a pior. Quem está anotando aí, pessoal, quiser anotar essa frase aí, ó, que está em rosa. Pois se não tornarem a oração, irão de mal a pior. Tá vendo? Olha aqui. Santa Teresa estava falando ali de pessoas que, por uma grande cegueira, né, deixam as quartas moradas, né? E ela está falando aqui. Agora ela meio que entregou aqui o que é que pode tirar a pessoa das quartas moradas. Então, olha lá. Ela comentou aqui. Cadê? Tragam sempre diante dos olhos o bem que perderam, né? E andem atentas e temerosas. Justo é que tenham, pois se não tornarem oração, ou seja, uma pessoa que larga a oração, irão de mal a pior. Tudo tem remédio, menos abandonar a oração. Pois se não tornarem a oração, irão de mal a pior. Essa aí, pessoal, essa frase é a frase, é a frase do livro dela inteiro, né? Ela, eu acho que se ela pudesse resumir as 7 moradas numa frase é orem e não parem mais, até alcançar a meta. Que é a frase dela, né? Aconteça o que acontecer, surja o que surgir, né? Não para de rezar até alcançar a meta. Verdadeiramente chamo eu queda as almas que rejeitam o caminho, porque ganharam tanto bem. Qual que é o caminho que elas ganharam tanto bem, que trouxe elas até aqui? Creio eu, né? A oração. Falando a estas, já não lhes digo que não ofendam a Deus, nem caiam em pecados, embora seja muito razoável que deles se guarde quem começou a receber tais favores. Mas, enfim, somos miseráveis. O que lhes recomendo com insistência é que não deixem a oração. Olha aí, pessoal, né? Se quiser anotar outra frase aí também, né? E, ó, o que lhes recomendo com insistência é que não deixem a oração. Por este meio compreenderão seu estado e alcançarão do Senhor arrependimento e fortaleza para se levantarem. Creiam que, afastando-se da oração, ficarão, ao meu ver, em perigo. Não sei se me explico bem, julgo por mim. A oração de quietude é, pois, uma centelhazinha do verdadeiro amor que o Senhor começa a acender na alma. Olha que legal, né? Se você um dia tiver a oração de quietude, é um momento, né, vai estar lá um momento gostoso, você todo recolhido em Deus e tudo, né? E ela compara aí, não, isso é só uma centelhazinha do verdadeiro amor de Deus, né, na sua alma. Quer dar-lhe a compreender que coisa é esse feliz amor, essa quietação, esse recolhimento, essa centelhazinha é obra do Espírito de Deus e não gosto produzido pelo demônio ou procurado por nós. A quem tem experiência é impossível não compreender imediatamente que se trata de algo que não podemos adquirir. Olha lá, interessante. Ó, a quem tem experiência, né, a quem experimentou isso, né, essa oração de quietude, é impossível não compreender imediatamente que se trata de algo que não podemos adquirir. Conhece, porém, que a nossa natureza é tão ávida de manjares saborosos que tudo quer provar, mas fica logo completamente fria. E por mais que queira atear o fogo para alcançar esse gosto, antes parece que deita água para o apagar. Então tá lá, a alma tá lá querendo provocar, né, essa oração de quietude, querendo, né, fazer algo ali para que aquilo ali aconteça, mas não é você quem faz, é Deus que dá a graça. E se você tenta, né, jogar um fogo ali para manter aquilo ali ou para, né, começar eu quero sentir aquela oração de quietude de novo. Deixa eu ver aqui, eu vou forçar, vem cá, eu vou fazer a mesma coisa, no mesmo lugar que eu fiz ontem, no mesmo horário, tudo direitinho. Você vai jogar um balde de água fria, né? Fala lá, para apagar o fogo, né?
Quanto à centelhazinha posta por Deus, faz muito ruído, por pequenina que seja. Se a alma não a atinge por sua culpa, é a centelha que começa a atear o grande fogo, lançando labaredas do grande amor de Deus que Sua Majestade faz lavrar nas almas perfeitas, como direi no devido lugar. Esta centelha é um sinal de garantia que Deus dá à alma de a ter escolhido para grandes coisas. Olha que legal, pessoal. Esta centelhazinha, essa oração de quietude, é um sinal. É um sinal que Deus dá à alma para ter, de a ter escolhido para grandes coisas. Se ela se dispuser a recebê-las, ou seja, Deus te escolheu para te dar grandes coisas. Isso, pessoal, eu vou ser sincero, muitos chegam aqui nesse grau de oração, e eu creio que muitos vão ter essa oração de quietude. Então, se você tiver essa oração de quietude, lembre-se disso aqui que Santa Teresa disse. É um sinal de garantia que Deus dá à alma de a ter escolhido para grandes coisas. Se ela se dispuser a recebê-las, você tem que se dispor a receber essas coisas. Às vezes Deus vai chegar com algo assim que você vai ficar, não, não é possível. Não, isso aqui não. Esteja disposto a recebê-las. Não duvide da capacidade de Deus. Não duvide que Deus pode tirar a Igreja Católica do buraco através de você que está me escutando. Todos vocês que estão aqui nessa reunião hoje. E às vezes você vai ser a pedra, vamos assim dizer, né? A, a pedra fundamental ali, a pedra principal, né? Dessa grande muralha que será construída para proteger a igreja, por exemplo. Então, assim, esteja aberto para o que Deus mandar para você. Se Deus te chamar a grandes coisas, fala assim: Senhor, eu não consigo. Mas me dá a tua força, que eu direi sim para tudo que o Senhor me mandar. Fico imaginando, imagina eu, do jeito que eu sou hoje, pequeno que eu sou hoje, acontece alguma coisa, que eu caio, sei lá, lá na presidência da República. Caio não, assim, né? Me é proposta a presidência da República do Brasil, né? Eu estar na presidência da República. Eu falo assim, meu senhor, eu não sei nada disso. Mas, com o teu auxílio, eu tudo posso. Eu falo sim sem saber qual que é o próximo passo. Né? É claro que vai vir outras coisas em volta, né? Se minha família consegue ir para o Brasil, coisa assim, mas não duvide que Deus pode coisas muito grandes através de você. Esteja disposto a receber as grandes coisas que Deus tem para você. É dom especial muito maior do que eu poderia dizer. Sinto grande lástima, porque, repito, conheço muitas almas, olha para você ver, muitas almas, ela não está falando de uma, né? Ela está falando de muitas almas que chegaram até aqui. As que passam adiante são tão raras que sinto vergonha de dizer. Olha só, Santa Teresa acompanhou muitas almas, muitas pessoas nessa caminhada de oração e direção à santidade. Ela falou: muitas almas chegam aqui. As que passam adiante são tão raras. Será que, né, essa é a pergunta que a gente deve se fazer. Será que eu vou estar entre estas raras almas que passam adiante? Se você estiver disposto a receber aquilo que Deus tem para você, eu creio que sim. Não afirmo positivamente que sejam poucas. Haverá muitas, pois não é debalde que Deus nos sustenta, mas digo o que tenho visto. Quisera, com muita instância, avisá-las de que procurem não esconder seu talento. Vamos lá, vou repetir. Quisera com muita instância avisá-las de que não procurem esconder seu talento. O Senhor parece ter escolhido, perdão, o Senhor parece ter querido escolhê-las
para proveito de muitas outras almas, especialmente nesses tempos em que os amigos de Deus precisam ser fortes para sustentar os fracos. Aqui, às vezes, Deus tem um talento, você tem um talento, né? E Deus, ele te dá os talentos, os dons, para que você sirva a Santa Igreja dele, né? Para que você coloque em favor da Santa Igreja dele, os seus talentos, os seus dons. Diga sim quando vier algo no seu coração, olha, eu podia ajudar aqui, eu podia ajudar ali. Diga sim, né? Não esconda os seus talentos, né? Coloque à disposição de Deus. Às vezes Deus vai começar a usar deles, né, para algo mais, né? Queria um testemunho meu aqui, né? Que é esse projeto Ou Santos ou Nada. Esse projeto Ou Santos ou Nada, né, ele deve ter hoje uns 10 ministérios, né, tem vários ministérios, tem catequese para adulto, engenharia da santidade, que são cursos, tem catequese para criança, agora a gente está fazendo a consagração das crianças e tudo. E muitos desses projetos, a maioria deles, né, brotaram no meu coração. Aquela coisa brota no meu coração e a gente tem uma tendência a ignorar aquilo. Fala assim, não, podia fazer uma catequese para adultos, podia fazer sei lá o quê. Eu sei, eu tô cheio de coisa para fazer. Meu dia todo dia termina e eu não acabei de fazer tudo, então eu não vou querer mais coisas para mim. Então, assim, né, a gente tem uma tendência a não dar ouvidos a essa voz que a gente tem no coração, né? Então, o que que eu tentei fazer? Eu, para essa voz que eu tinha no meu que vem de vez em quando no meu coração, eu eu dou voz a essa voz, né, eu falo, eu reúno com o grupo ou mando uma mensagem no grupo: "Pessoal, me vem no coração tal coisa, o que que vocês acham, né, vocês querem votar para ver se a gente participa ou não?". Mas eu tento colocar tudo para fora, eu não deixo nada. Ou seja, eu tento ouvir todas as vozes, entre aspas, né, todas essas palavras que me vêm no coração. São de Deus? De onde que está vindo essa voz? Como discernir, né? Normalmente você recebe olha, a gente podia fazer, não sei o que, por exemplo, rezar a coroa das lágrimas. A gente tem um ministério, né, que reza o coroa das lágrimas. A gente podia rezar a coroa das lágrimas no Instagram, no YouTube, né? Mas parece que assim, parece algo bom, né? Então, assim, olha, vamos fazer? Se a árvore está plantada num bom terreno, se a árvore é boa, ela vai dar o quê? Bons frutos. Se a árvore, né, se não é algo de Deus, né, que termine, né? Se for uma coisa que não vai, né, Deus não vai sair mais adorado, louvado, aquilo ali vai ser algo vão, então, né, que termine. Então, assim, faça a sua parte, dá a voz a essas vozes que você tem no seu coração, né? E ver o que acontece, né? Você faz a sua parte, olha, eu vou fazer a minha parte, eu vou tentar colocar isso em prática. Se não der, não deu, né? Já teve coisas que vieram no meu coração e que se eu pergunto no meu coração hoje sobre essas coisas que vieram e foram rejeitadas pelo grupo, pelo Santos ou Nada, se eu pergunto hoje, essa coisa ainda tá aqui, você, eu ainda assim acho que é uma coisa boa, né? Então, assim, e a coisa foi rejeitada. Às vezes Deus vai querer suscitar uma coisa no seu coração também, para que ele seja rejeitado, para que não dê certo, para te humilhar, para treinar a sua humildade e para você acolher aquela falha, aquele no sentido de, como é que fala? Aquilo que não deu certo, né? Enfim, então a importância aqui de você dar ouvido a essa voz que você tem no seu coração e colocar em prática aquilo que você sente no seu coração que você deve fazer, que pode ser algo bom. Tenham-se em conta de tais os que em si reconhecerem esta graça. Saibam corresponder ao Senhor, olha lá, observando as injunções da boa amizade, até que o mundo exige dos seus. Se não for assim, repito, desconfiem e tenham medo de fazerem mal a si. Praz a Deus que o façam também aos outros. Faltam 4 minutos, pessoal. Não vou começar no 6, não. O 6 é bem grande, tem coisa muito importante aqui. A gente começa no nosso próximo encontro. É,
esse número 15, eu acho que é aqui mesmo, viu, pessoal, que é essa parte muito importante que vai servir muito para muitos de vocês. Até esse momento a gente ainda não tocou muito no assunto disso que eu quero ressaltar mais para frente aqui, né? Então vamos lá, pode ser que venha agora aqui no 6, no 7, né? Provavelmente no nosso encontro. Pode ser que no nosso encontro a gente venha a ver essa parte.